Ó, galerinha, aqui é a correção, tá? Do capítulo 11, volume 4, página 6. Então, vamos lá. Essa primeira aí, ó, a gente vai calcular a porcentagem, 50% de 880, que vai ser quanto? Deu 440. Até aqui em cima, ó, tava como se fazer o cálculo, ó. Só a tia conseguir pegar a caneta. Ó. Vocês poderiam fazer assim ou poderiam fazer assim, ok? Agora, usando a calculadora, descubra quanto é 1 meio de 880. 1 meio também é como se fosse 50%. Por quê, tia? Porque é como se eu tivesse pegado a minha pizza, ó. Pegado a minha pizza e dividido na metade. Então, ó, como se eu tivesse comido um e o outro metade, que representa também as 50% da pizza. Que foi até na aula que a gente viu hoje sobre o gráfico de setores. Aqui embaixo, como realizar um cálculo, converse com seus colegas e verifique as contas da mesma maneira, tá? Então, se aqui vocês quiserem compartilhar, caso contrário, deixa para quando a gente retornar presencialmente, tá bom? Porque obtemos o mesmo resultado ao calcular 1 meio de 880 e 50 sobre 100 de 880, porque ambas são frações equivalentes. O que seria isso, tia? É porque quando eu divido o 50 e o 100 ao mesmo tempo, ou vou multiplicando o 1 e o 2 ao mesmo tempo, para a gente encontrar frações equivalentes, a gente precisa fazer isso, elas se tornam iguais. Vai ter um valor que quando eu divido o 50 e o 100 ao mesmo tempo com um determinado valor, eles vão dar o quê? Eles vão dar 1 meio. Entendeu? Aí tá aqui o item C, né? Aí vocês corrijam. Vamos para a próxima página. Opa, nossa próxima página também aqui, tá? Nossas questões aqui é pra gente calcular a porcentagem, tá bom? E nessa quarta aqui, que alguns tiveram dúvida, o que é que acontecia nessa quarta? Vocês iam calcular a porcentagem de cada uma e depois ia dividir cada número desse pelo número que tá pedindo, né? Pelo divisor que tá pedindo. E nesse de baixo aqui, ó, alguns não deram a mesma resposta. Por quê? Porque o resultado que dava de 1760 dividido por 5, a gente ainda tinha que dividir esse resultado por 2. Aí bateria o mesmo resultado, tá bom? Próxima página, que é a página 7. Corrijam, tá bom? Caso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Isso daqui a gente até viu, ó, que é parecido com o quê? Com aquele da pizza que a gente via, com a fração normal, né? Para calcular quanto vale cada um, tá certo? Vamos lá para a próxima. Ó, terceira, também para fazer o quê? Calcular a porcentagem. A gente vai ter que fazer inicialmente o quê? A gente vai ter que encontrar uma fração equivalente, no caso, que o denominador dê o valor de 100. Então, tá aqui, eu encontrei uma fração equivalente de 1/5, que o quê? Que meu denominador deu 100. Então, fui multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por um número, até chegar no meu denominador fosse igual a 100. Fiz isso com todos os itens, o B, o C e o D, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu dividi. Por exemplo, eu encontrei 1/5, eu encontrei a fração equivalente dele, fui multiplicando, até chegar ao quê? 20 sobre 100. Quando eu cheguei nisso, eu dividi, né? A gente coloca o 20 aqui ao lado, ó, e divisão por 10, por 100, por 1000, por 10.000, a gente conta quantos zeros tem. Como tem 2 zeros, a gente tem que voltar quantas casas? 2, ó. Então, foi 1, 2, cheguei, 0. Por isso que deu 0,20, tá? Só para vocês lembrarem como é esses cálculos aqui. A 4 é pra gente calcular o quê? E no baseamento do raciocínio dessa questão, por exemplo, se 10% corresponde a 220 ingressos, então para calcular 20% é como se fosse o dobro de 220, que é 440. 25 é como se fosse o dobro mais a metade de 220, que no caso é o 550. No item C, 50%, eu vou calculando, eu sei que 10 é 220, então eu calculo 220 vezes 5. E no item D também é a mesma coisa, a gente vai seguir nessa lógica, tá bom?
Nessa quinta questão, ó, a gente vai calcular a porcentagem de cada um, tá bom? Ou vocês podem fazer daquele método 1 sobre 100, calculando de 420, também pode utilizar esse método aqui. E como esse método, eu já divido logo. Por exemplo, se eu tenho 1 sobre 100, eu posso calcular assim, ó, exemplo do primeiro item, vezes 420, que vai dar a mesma coisa, tá? Ou eu posso calcular como? Ó, só para vocês verem. Corta aqui, corta aqui. Aí vai dar 1 vezes 42, 42. Dividido para 10 é igual. Coloco 42 e volto uma casa. Então é 4,2. Deu a mesma coisa. Tá? 4,2 e 4,20 é a mesma coisa. Ou vocês podem fazer por esse método aqui, que está na correção. Que é como? Eu pego 1 sobre 100, né? 1%, e já divido. 1 sobre 100 fica como? Coloco 1 e tenho que voltar quantas casas? 2, né? Então fica 1, 2, cheguei, 0. Então fica 0,01. Ou seja, eu descobri isso, então só multiplico pelo valor. 0,01 vezes 420. Que é esse método que tá aqui. Vocês podem fazer um dos dois métodos, tá? Não tem problema. Tá aqui a correção do restante, tá? Dessa página, dessa mesma página, dando continuação, tá? A gente tá seguindo continuação das páginas. Aí se vocês quiserem pausar para corrigir, tá bom? Vamos para a próxima. Tá? Então, galerinha, a gente fica por aqui na correção. Na próxima aula a gente vai postar mais vídeos de correção. Por favor, perguntem se vocês tiverem dúvida, tá bom?